manifesto cultural. Salve, salve, manos, minas e monas. Aqui é o Beto, um grafiteiro, apresentando o programa Manifesto Cultural. E hoje tô com o monstro das picapes, o monstro da música aqui, DJ Pipo, que tem muita história, uma história de longa data pra nos contar. Espero que a gente consiga hoje tirar muito proveito de toda essa situação e que vocês conheçam mais um pouquinho desse elemento tão importante, né, que é o DJ dentro da cultura hip hop. DJ Pipo, vendo a questão da sua história, vejo que, né, é muito tempo, desde 84, né, no movimento aqui em São Sebastião, no litoral norte. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse começo, como que era essa época, né, pra nós hoje é tão distante, mas devia ser uma coisa bem legal. Salve, 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 galera. Cara, é uma honra e um prazer estar aqui. Agradeço aí o convite aí, poder contar pra vocês um pouco da história do movimento aqui, né, aqui na nossa cidade, aqui no nosso litoral. Pô, então, como você disse, né, eu comecei em 84. Esse começar em 84, na verdade, cara, foi um rolê assim. Antes de ter o movimento hip hop, né, já tinha os passinhos, né, cara. Já tinha o funk, né, o soul norte-americano, James Brown, né, mano, Earth, Wind & Fire, né, mano. Tinha uma galera, o Gap Band e tal, Commodores. Então, assim, tinha uma galera já que já fazia esse movimento já da música preta, tá ligado? Então a gente já tava já nesse corre, né, mano? Então meus irmãos já dançavam, meus amigos tal, eles já dançavam. E eu comecei então dentro dessa cultura negra com 12 anos de idade, né? Foi meu presente de aniversário que eu pedi pro meu irmão me levar num baile, né, cara? E aí a gente foi no 7 de setembro, que é no bairro São Francisco, né? Lá em São Sebastião. Então assim, quem é da minha idade, né, quem é da minha geração, sabe que o 7 faz parte da história, mano, de geral, cara, geral. Muitos casamentos começaram no 7, tá ligado? Sério mesmo, muito mesmo. E hoje é louco porque assim, hoje eu compartilho dos filhos dos caras, tá ligado? Vários deles também se tornaram rap, cantam trap e tal. E aí eu vou lá, faço um scratch pros caras, enfim. Então acho também isso muito legal. E eles vêm e falam, ô, mano, meu pai falou que tu dançava pra caramba, tal, na época do 7, pá, né? Aí eu falei, teu pai ia lá também, lá que ele conhecia tua mãe e tal. Então assim, mano, é muito legal, né? Hoje um dos lances que eu continuo assim na cultura, no movimento, é justamente porque é uma representatividade, tá ligado? Dessa geração, dessa época, né? E aí como eu, né, o Pipo, junto com o Riva Decibéis e junto com o André Rocha, nós somos os primeiros realmente a ir pra rua, de verdade, a pegar o hotbox, cara, colocar no ombro, pegar o papelão embaixo do braço e ir lá no Coreto, na Praça do Coreto, lá em São Sebastião, do lado lá da igreja e tal, porque era o lugar que tinha um piso de cerâmica, né, meu, de azulejo e tal, então era um lugar que o piso era liso, tal, pra gente dançar. Aí depois a gente começou a dançar e foi o nosso primeiro patrocínio, cara. Foi a Guida Cabeleireiros. Da hora. Muito louco, ela tinha um salão no Fama Shopping, cara. E o piso dela já era um piso assim, lisão, legal, tá ligado? Que era um piso que antecedia a entrada, né? Do salão dela, que era um salão bem grande. E aí teve uma época em que ela fez uma mudança do piso. Então ela tirou esse piso que a gente achava que era azulejo, mas não era. Era uma borracha, que é o Paviflex. Então ela trocou e realmente depois ela colocou piso, né, de cerâmica. E aí nessa troca, então ela cedeu pra gente aquele Paviflex. Aí a gente parou de usar o papelão e começamos então a usar o Paviflex. Então ela foi a nossa primeira patrocinadora, tá ligado? Que era eu, o Riva e o André, então a gente tinha esse grupo, né? Que era um nome bem, nossa, muito original, muito criativo. Break Boys. Que a gente era garoto nessa break, a gente colocou esse nome. Mas então, isso, cara, foi mais ou menos em 84, 85. Então, assim, eu vejo hoje que eu sou um representante dessa geração, tá ligado? Eu sou uma resistência dessa época. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu ainda continuo, de uma certa maneira, através do DJ, né? Que é um dos elementos, né, do movimento hip hop. Eu continuo, então, nessa área aqui ainda, firme e forte aí, brother. Pra gente ver como a riqueza do hip hop, né? O hip hop é uma riqueza, né? Sim. A gente pode transitar dentro dos elementos, sim, né? Você tava ali na dança, tudo, e pôde... Antes passei pelo grafite, passamos pelo rap também. A gente... Veja bem, a gente tá falando de São Sebastião
anos 80, tá ligado? Você não tinha acesso como você tem hoje a informações, cara, era complicado. Tinha umas revistas que vinham, as revistas eram importadas, cara. A gente ficava vendo as figuras, mano, a gente não entendia o inglês, tá ligado? Que tava ali. Algumas vezes a gente pegava um dicionário, alguma coisa, eu perguntava pra alguém quando tinha muito, né, uma curiosidade muito grande em saber o que tava ali, pra alguém traduzir pra gente ter acesso àquela informação. Ou, aqui como é uma cidade turística, né, então vinham os manos de fora, e esses manos a gente identificava que o cara era um b-boy, a gente se aproximava do cara, começava a trocar uma ideia. Mas a gente também ficava um pouco limitado à informação que ele passava pra gente, que, né, nem sempre às vezes era correta. Então, pra nós, cara, a gente deu uma tentativa. Tipo assim, a gente foi pra todas as vertentes do movimento hip hop. Então, o lance do grafite. Por quê? Porque não tinha grafiteiro. Então, na verdade, o que a gente fez, cara, foi com pincel, com rolinho. Não foi o grafite com spray mesmo, tal. A gente não sabia nem como trabalhar o bico, cara. Como trabalhar a pressão da lata, nada disso. Não, cara, era tudo dentro de uma questão de um achismo dentro daquela informação que já vinha um pouco limitada. Aí passava, por exemplo, o Fantástico passava cada domingo, aí ele passava alguma coisa assim de videoclipe americano, tal, que nem Thriller do Michael Jackson, tal. Então a gente, quando aparecia alguma coisa que dentro desse clipe, dentro dessa matéria, tinha o conteúdo breaking, tá ligado? Os b-boys, mano, a gente vibrava. Então, que nem o clipe do Malcolm McLaren, o clipe do filme Breaking, tá ligado? E depois fizeram só o clipe e tal. Então, assim, o Beat Street também, cara, que é a lenda, tá ligado? É um filme, assim, que até hoje é considerado um marco, a lenda do breaking e tal, e da história, né, do breaking em Nova York e tal. Então, assim, a gente tinha algumas referências e tal, chegava, mas demorava, cara. Então a informação, ela vinha um pouco fragmentada. Então o que a gente fazia? Porra, mano, eu acho que grafite é isso aqui. A gente ia do nosso achismo e fazia. Mas, assim, realmente a gente foi, eu, o Riva e o André, nós fomos os primeiros a fazer o grafite, a fazer o movimento como a gente via nos filmes, no vídeo, que era o hotbox e tal. As roupas, né, cara, da Adidas, aquela coisa toda. Aí tinha o Beast Boys, que o Beast Boys era patrocinado, né, porque o Run DMC era patrocinado pela Adidas, por isso que ele só usava Adidas e tal. Aquela corrente de ouro e o tênis Adidas lá pendurado. Já o Beast Boys, na época, foi patrocinado pela Volkswagen. Aí o André, ele era fã, né, mano, do Beast Boys, então arrancamos, cara, um Fusca, arrancamos o emblema da Volks, ele pegava corrente e o pau. Cara, então eram as referências que a gente tinha quando chegava daquela maneira. Aí depois, é claro que com o tempo, a gente começou a ir pra São Paulo, tal, São Bento, aí esse tanto que aí a coisa começou, aí que eu te falo, a gente parou de ser um pouco de cada coisa e entendemos que não, nós somos breaking, tá ligado? Somos dançarinos, aí ficamos só nessa vibe. Sim. Eu dei continuidade, legal, o André acabou indo embora, né, de São Sebastião, o Riva foi para outro caminho mesmo, dentro da música, mas foi para outro caminho, ele montou a banda, fez parte de banda e tal. E eu que continuei na dança, depois eu trabalhei profissionalmente e tal, com isso e tudo, entendeu? Que é uma outra coisa legal também, né? Como a gente tá falando aqui, o movimento hip hop, ele é muito amplo. São os 4 elementos. Então, cada elemento, cara, te dá algumas possibilidades, né? De cada elemento, você tem algumas possibilidades. Então, ele claro, eu sou suspeito de falar, mas ele é, assim, na minha visão, o movimento social mais completo que a gente tem. O acesso a ele, tanto para o povo periférico, o acesso que ele permite é enorme, tanto se você for para uma outra vertente da sociedade, tá ligado? Você pode ir para uma camada também um pouco mais alta, tal, que ele vai continuar tendo a mesma força, entendeu? E a mesma inclusão. Então, assim, tem o desenho, tem a música, tem a discotecagem, tem a dança, né? E o desenho, não quero fazer grafite, mas você pode fazer o trabalho que o grafiteiro faz na parede, você pode fazer num quadro, você pode fazer numa roupa, tá ligado? Você pode, dentro da questão, eu não danço, não canto, não faço nada, mas você pode ser um empresário, cara. Sim. Né, mano? Então nós temos aí tênis, roupa, boné, mano, acessório. Ou seja,
você tem uma coisa muito ampla, cara. Então o hip hop, como eu te falei, eu sou suspeito, mas pra mim é o maior movimento e o mais inclusivo que a gente tem, cara. Ele é muito forte. Você é louco. A gente fica até intimidado aqui e, pô, é história demais, é conhecimento demais também. Como não ter conhecimento, né? O ano que vem, pô, são 4 décadas, né? Vivenciando uma cultura fantástica. E o princípio dos 4 elementos, ele não é engessado, né? Hoje já existem diversos debates, né? Com a quantidade de elementos. Então, assim, eu já nem entro muito nisso porque eu vejo muito mais do que realmente 4, né? Nós temos um material humano tão fantástico que a cada dia aparece uma vertente nova. Sim. E eu acho que a beleza do hip hop tá nisso. Essa grande história do DJ People aqui, como tudo começou, ele experimentou outras vertentes. Agora todo mundo acredita que quer saber como que o DJ entrou na sua vida, né? Porque se você chegou a dançar até profissionalmente, como que você foi cair lá no tocadisco? Então, como eu te falei, né? Já rolava, antes do movimento hip hop, já rolava os passinhos, né, cara? Tu já imitava o Jackson 5, tá ligado? Que já tinha, né? Michael Jackson preto, com cabelo black ainda. Melhor época da vida dele, enfim. Então, assim, a gente já tinha algumas referências, né? Disso daí. Então, beleza. Então, a dança era geralmente a primeira porta de entrada. Por quê? Porque tu ia pro baile e você tinha que dançar, né, cara? Ou ficava ali parado ali na parede, ali, só mexendo o pezinho e tal. Mas quem dançava mais também ganhava mais mina. Então, assim, era legal que você dançasse. E aí, cara, eu sempre... Claro, né? Eu sempre fui da dança, né? Naturalmente eu sou da dança, da expressão corporal, mas eu sempre tive, assim, uma coisa que me encantava bastante era, pra ter a dança, né? Tem que ter a música, né? A música movimenta. Então, ao mesmo tempo que eu tava dançando, eu também, assim, eu ficava bem assim, cara, pô, bicho, esse cara colocou uma música agora que, pô... Aí ele fazia uma virada. Quando ele fazia uma virada, cara, que era uma virada boa, que aquela virada você fala, ô, mano. E aí, então, eu percebia que aquilo levantava mais ainda ali a pista e tal. Então, começou a chamar a minha atenção também o cara que colocava a música que fazia a gente ter esse lance, né, cara? Eu falei, pô, mano, então eu comecei a prestar atenção na cabine, né? Que antes tinha esse rolê da cabine, que era... um cômodo à parte que tinha uma janela de vidro, né? Ela não abria, era toda de vidro, como se fosse um aquário, e o cara ficava ali dentro ali, e era uma atração à parte, né, mano? O DJ tinha um jogo de luz lá dentro e tal. Aí algumas pessoas entravam lá, outras não, aí era um bagulho meio VIP, caraca, né? Tal. Então, assim, eu comecei, né, mano, a me interessar por esse lado. E aí, o Riva, por exemplo, cara, o Riva já tinha uma vivência já, não como DJ, mas nessa questão do equipamento, de mexer num equalizador, num crossover, entendeu? Numa potência e tal, de montar uma caixa de som, né? O Riva era o nosso professor Pardal da época, era daqueles caras que pegava um relógio despertador, desmontava, montava outro relógio, mas 2 robôs ainda. Ele era muito, muito bom nisso, cara. Enfim, o lance da Rádio Pirata que a gente teve começou porque... É uma outra história que eu conto depois, mas começou porque o Riva que comprou um transmissorzinho chamado Scorpion, cara. Ele é do tamanho de uma caixa de fósforo. E o Riva conseguiu mudar algum esquema ali, colocou uma pilha um pouco mais potente e de 50 metros ele passou a pegar 150 metros assim quadrado. Então... foi a nossa primeira rádio, tá ligado? Então, o Riva ele era muito inteligente nessas coisas. Então, ele que era o cara do equipamento. Então, eu começando a ver ele, o Gaudi também, que era um amigo nosso, cara, que também dançava, tal, da época, cara, da turma do meu irmão, né? Porque eu tinha 12 anos, então eu era o mascote dos caras, né? Eu era o mais novo que andava com os caras. Os caras já estavam com 17, já 18 anos e tal. Então, assim, o Gaudi, ele trabalhava com instalação de som em carro. Então... ele também, à noite, dava uma de DJ, né, cara? E já era do som ali. Então, eu ficava vendo esses caras, fiquei próximo, virei aquela música que a gente chamava o mosquitinho, né, de salão, que é o cara que fica colado no DJ. E aí, mano, deixa eu virar uma aí. Ô, mano, deixa eu virar essa daí, né, cara? Próximo, só uma, só de aí o cara ficava de saco cheio, pô, vai, vira. Então, comecei a pegar nisso. E o Riva, cara, ele tinha uma Garrett, que é um toca-disco de madeira, com base de madeira,
E foi ali o nosso primeiro scratch. Porque a Garrad, ela tinha um jogo de mola, tá ligado? Eram 4 molas, uma em cada canto dela. Aí você apertava a mola, travava, então ela não tinha mais o jogo, então ela não balançava mais. E ela era um sistema belt drive. O belt drive é um sistema de correia, que nem de carro, tá ligado? Ele tem uma polia, né, meu? Coisa principal, um motor, e tem uma correia que pega no prato. E a da Garrad era uma das melhores desse sistema belt drive. Então, assim, foi o primeiro lugar que a gente usou, que a gente fez scratch, foi numa Garrad. E o Riva, com esse lance dele de professor Pardal, ele invertia os fios na agulha, cara, e ele conseguia abaixar a frequência do que era médio e agudo. Então a gente, às vezes, ainda conseguia uns beats, cara, exclusivos, que os caras piravam. Como é que vocês conseguem? Mas, na verdade, era essa mudança que o Riva fez, então a gente ia tocar, a voz do cara ficava lá embaixo, tá ligado? A sonoridade. Aí ficava ressaltando mais a bateria e tal. Então a galera achava ainda que a gente, pô, mano, conseguiu uns bagulho importado. E que nada, cara. Era um vinil que a gente já tinha lá, o Riva pensando em gambiarra. Então o nosso primeiro scratch, cara, foi numa Garrad. Então eu comecei a me interessar por discotecagem nesse rolê, tá ligado? Por isso que eu tô te falando, foi 84, 85, por quê? Porque foi na mesma época que eu pegava baile black, que ia lá nos bailinhos, tá ligado? E então eu já era da dança, mas me interessava o lance do som que fazia a galera dançar, isso sempre me interessou. E esse foi o começo. E daí foi surgindo, quando foi seu primeiro equipamento, quando então, você decidiu virar realmente o disco? Então, aí, mano, nesse sentido, a gente né, continuava trampando dentro dessa área ali da noite ali, de pegar bailinho black e tal, pá. Tem o lance da rádio, como eu te falei. Então, o lance da rádio também levou a eu continuar mais ainda nessa área. Por quê? Porque a rádio também era com toca-disco, tá ligado? Era o toca-disco, não era uma mesa, né, de rádio profissional, era um mixer e tal, né? Tinha uma mesinha um pouco maior que essa aqui que você tem aqui e tal, mas a configuração era a mesma ainda ali, de uma, né, de um DJ assim e tal, de coisa de balada. Então ali também a gente deu uma continuidade, porque o mesmo dono dessa rádio, ele também era dono de uma discoteca, lá na Ilhabela. O nome da rádio era 107 e o nome da discoteca era Estúdio 107, tá ligado? Então assim, a gente também trampava pra ele então ali, de DJ, então fui me aprofundando mais ainda nessa área. Aí ele teve lá o Estúdio 107, então era eu, o Riva, tinha o Gaudi também. Então assim, tinha até 3, 4 DJs lá, a gente ficava revezando. Então lá também eu me firmei mais nisso. Fiquei um bom tempo nisso até o momento em que comecei a trabalhar, porque aí 17, né, mano, 18 anos, aí tu já tá, pá, começa a pegar um trampo mais, aí entrei pra trabalhar nessas empresas na área da Petrobras e tal, aí já não dava mais pra ser tão, entendeu, todo final de semana e tal, porque cansadão, não sei o que, tinha que descansar, aí eu fui me afastando um pouquinho. Mas de vez em quando eu ia, de vez em quando não. Aí quando eu entrei pra dança, que foi em 92, aí me afastei legal. Então de 92 até 2003 aí, mais ou menos, eu me afastei legal. E aí em 2004 pra 2005 eu voltei, aí tô até hoje. Aí como DJ mesmo, aí como DJ direto e reto. Trabalhei em lugares que não gostava, toquei o que não curtia. Depois eu percebi que isso, cara, é muito ruim, E aí eu me firmei realmente no meu estilo, que eu sou do hip hop, a minha escola é hip hop, não tem... Então eu sou do rap, boom bap, tá ligado? Essa é a minha vertente. Gosto muito de música brasileira, então eu também trabalho muito com essa mistura de pegar... eu pego um Gilberto Gil e tal, e você faz essa montagem, essa mixagem com boom bap, alguma coisa assim, entendeu? Continuo dentro dessa área e tocando música brasileira. Trabalho muito hoje, trabalho em hostel, onde eu mais gosto de trabalhar é em hostel, ou em pub, ou em bares, entendeu? Porque é mais amplo dentro do que você faz, ou seja, e mais verdadeiro. Então, se eu sou um DJ de black music e vertentes de black music,
o cara que me chama, ele já sabe que a pega é essa, tá ligado? Ele não espera que eu toque outra coisa que não seja essa vertente. Então, era como se fosse um autoral. Entendeu? Então, assim, que nem também, como eu te falei, música brasileira. Então, o cara já sabe, mano, brasilidade e tal. Hoje a galera aqui no pub aqui é uma galera gringa e tal. Então, toca mais música brasileira. Pô, show de bola, que tá dentro da área que eu trabalho e tal. É a mesma vertente, é música brasileira, música preta brasileira. Então, pega bem também, os caras amam, samba, todos os caras amam. Então, assim, e eu também gosto muito de trabalhar com isso. Então, eles já sabem e chamam. Então, hoje eu não tenho mais aquela coisa que eu tinha. Como eu te falei, eu trabalhei e toquei coisa que eu não queria. Mas era uma questão financeira, eu precisava comprar um equipamento. Você me perguntou quando foi que eu comprei meu primeiro equipamento. Cara, eu fui comprar meu primeiro equipamento, acho que em 2006, cara. De toda essa época que eu comecei, entendeu? Que eu fui comprar meu equipamento, foi em 2006. Era sempre... Não, e sempre com equipamento que não era meu. Era de alguém que eu tava no rolê. Ou do dono, como eu te falei, da rádio e dono também da discoteca. Então era dele o equipamento. Eu trabalhava pra ele. Isso, eu trabalhava pra ele. Eu não tinha o dinheiro pra comprar o equipamento pra mim. Era caro, até hoje é caro. Até hoje é caro. Nossa, que grande história. Monstro. E o nosso convidado aqui, em off, tá nos contando um pouquinho, né, da sua experiência, da sua história. É uma enciclopédia do hip hop. Eu gostaria de poder trazer tudo isso que ele tá falando pra gente, né, pra vocês em mais tempo. Mas como o nosso tempo é curtinho, é resumido, vou pedir pra ele manter um pouquinho mais aqui dentro do foco, pra gente conhecer a trajetória dele, né, como um militante do hip hop e DJ, né, que desde então se tornou DJ. Você passou pra gente que você já fez também vários projetos, né, nesses anos como DJ. Conta um pouquinho dessa entrada nesses projetos, como o projeto Itinerante Quebrada, né, o hip hop nas escolas, o vinil na praça e o Power Brazucas. Isso, eu vou começar então do final e depois eu vou pro começo. O Power Brazucas é uma ideia do DJ Coast, que é lá da Ilha Bela, que é um dos percussores, né, e fundadores da Furious Force Crew, que foi é ainda, né? Os caras não estão nativos, mas eles ainda estão, de alguma certa maneira, ainda dentro do movimento hip hop, né? Você até sai do hip hop, mas ele não sai de você. Então, assim, o Coach que teve a ideia de fazer, que chama Power Brazuca, né? Justamente porque tem essa questão de pegar música nacional e misturar com alguma coisa mais atual, né? Então você pega uma música nacional aí dos anos 80, 90 e tal, e coloca algum beat, faz alguma questão ali na mixagem mais atual. E são 4 pessoas, né? Então é o DJ Coast, o DJ Quest, o DJ Jorgeira e eu. Aí eu agora, de um tempo pra cá, resolvi dar um tempo, porque tem a banda, tem outras coisas também pra eu fazer. Então eu não vou sempre que tem um evento do Power Brazuca, eu não tô. Eu vou só em alguns eventos quando eu posso ir, entendeu? O Jorgeira foi pra Portugal, agora ele é um DJ internacional, tá morando lá em Porto e tal. Então assim, ficou o DJ Coast, o DJ Quest e tem uma mana agora, a Jana também, que tá começando, né, esse trampo de DJ na Ilha Bela e já tá mandando bem para caraca, a Jana, muito boa mesmo. Então ela também, a gente já tá devagarinho inserindo ela também no Power Brazuca. Aí, depois, então, do Power Brazuca, aí teve o outro projeto que, sem ser o Quebrado, você tinha falado outro, qual que foi que eu esqueci? Tinha o hip hop nas escolas, o vinil na praça. Vinil na praça é do Costela também, que é muito legal. É um projeto que é o seguinte, a gente leva os vinis, aí é vinilzão mesmo, antigueira, época do analógico, agulha lá e tal, e aí a gente coloca os discos lá, fica exposto. E tem um pedestal com microfone. Aí você ia na praça. Então você tá ali na praça com a sua família, tá ali de boa, tomando sorvetinho e tal. Aí você vai lá, olha o disco e de repente tem um disco assim do Milton Nascimento e tem a música ali, Amigo. E aí você fala, pô, cara, nossa, eu gosto muito dessa música, você pode colocar? Aí tudo bem, a gente coloca, mas por que você quer que coloque? E aí você vai falar, porque essa música aqui, cara, pô, mano, me lembra tal, uma época assim. E aí o projeto é o seguinte, pra tocar a música você tem que contar a história do porquê da música. E aí você tem 2 escolhas, ou você conta, mas se a vergonha não permitir, você conta pra gente, só que a gente vai contar do nosso jeito.
Não, é um projeto muito legal, cara. É um projeto muito legal, te garanto, é muito legal. O Vinil na Praça é uma ideia do Costela maravilhosa. Envergonhados como fico. Mano, é muito legal, porque aí depois eles falam, eu deveria ter contado, porque que a gente vai, né, dar aquela zoada e tal. E são histórias assim, cara, muito... tem algumas que são bem emocionantes, tá ligado? São bem emocionantes, tem uma coisa assim de sentimento, assim, forte e tal. E aí você vê, porque a importância do vinil da praça não é só resgatar o lance do vinil e tal, da pessoa pegar o disco, né, o vinil, tirar ali da embalagem, sentir, né, o vinil. Mas o vinil da praça é justamente com essa intenção de resgatar a época do vinil e o quanto que a música é importante na tua vida, tá ligado? O quanto que a música tá presente na nossa vida, ela tá presente em tudo quanto é momento. Sempre tem um som, alguma coisa, entendeu? Então, assim, a música ela é muito importante. E como que ela é afetiva, né? A memória afetiva, como ela traz, entendeu? E junto vem essa emoção, acaba sendo resgatada. Então é um projeto muito bacana. O Quebradas, cara, foi um projeto que agora eu vou falar do outro mano, do Edson Guerreiro. O Edson Guerreiro, cara, foi um cara assim, vamos lá, que nem eu falo, né? Eu sou uma resistência da minha geração, ok? Eu não vou abrir mão dessa importância ou dessa referência que eu tenho pro hip hop aqui do litoral, eu não vou abrir mão. Então, enquanto eu puder, eu tiver afim, tiver saúde e tal, eu vou estar de alguma maneira envolvido como um representante dessa geração. Ponto. Porém, o hip hop, na verdade, ele é de quem tá fazendo, cara. Tá ligado? É o que a gente tava falando, ele é temporal, sim. Ele sempre vai estar, de alguma maneira, existindo e sempre vai estar ali sendo feito, de alguma maneira. Ele vai se adaptar àquele momento, mas ele vai continuar existindo. A gente tava falando, são 4 elementos principais, mas a gente já tem o 5º, que é a informação. Entendeu? Você pode colocar o 6º, que é o empreendedorismo. Claro. E assim vai indo. Então ele sempre vai estar, mano, de alguma maneira agregado ao que é novo, ao que é recente, porém com os 4 pilares e a filosofia e as diretrizes sempre ali como o alicerce principal. Então é importante que a gente mantenha essa resistência, que seja essa resistência. Então, por exemplo, eu sou essa geração. O Guerreiro já foi da geração mais atual agora. Então o Guerreiro era o cara que movimentava, o Guerreiro era o cara que fazia os campeonatos, o Guerreiro ele trazia o Gigante versus Gigantes, que, cara, até hoje é o maior evento, cara, ligado ao movimento hip hop. A gente tem o 2º evento, que também foi ele que foi o idealizador desse projeto, que é o Dia Municipal do Hip Hop em São Sebastião, que na verdade esse dia é em comemoração ao aniversário da Firma do Rap, que já é um outro projeto que ele teve, tá ligado? Que ele fez um projeto chamado Firma do Rap, inspirados em NWA, o Tan Clan, tá ligado? Que é aquela junção dos rappers, e então tem um selo, e os caras tinham camisas iguais, tal. Enfim, então, em homenagem à Firma do Rap, ele fez o dia 10 de agosto, que é o dia que ele fundou a Firma do Rap. Então ele colocou como Dia Municipal do Hip Hop. E hoje é data orgânica do município, é data obrigatória. Então todo dia 10 de agosto tem que se fazer a festa com o poder público, né? Com os recursos públicos e tal. O Dia Municipal do Hip Hop. Então isso daí foi o Guerreiro que colocou. Então, assim, ele tem uma importância muito grande. E assim como o Guerreiro também, né? Tem o Fã, o DJ Fã, que faleceu. O DJ Fã também era parceria com o Guerreiro. Depois eles acabaram cada um indo para um lado, mas o Fã continuou também dentro do movimento hip hop através aquele projeto Escola Família, né, que tem os domingos. Então o Fã é que continuava o hip hop através desse projeto, e o Guerreiro através do Gigante versus Gigantes e o Quebradas. O Quebradas foram duas edições, e era com o recurso do PROAC. Show. Entendeu? Então por isso que só foram 2 edições, porque depois não conseguiu mais. Mas ele isso, ele conseguiu essas 2. E, mano, era um projeto itinerante, então a gente ia de município em município levando o movimento hip hop, que a ideia era justamente essa de apresentar para quem ainda não sabia, né? Então eu levava todos os elementos. Então tinha o grafiteiro, que era o Fábio, aí tinha eu, que era o DJ, ele era o MC, a gente levava a galera que cantava, e eu, que era o melhor de tudo, que tinha, né, mano, retorno financeiro e tal. Então tinha uma valorização importantíssima.
a valorização técnica da coisa. Bom, DJ People aqui, uma enciclopédia mostrando pra gente tudo que ele vem, né, que ele vivenciou nesses anos. Vamos lá, People. Bom, muita história, principalmente off, mas o nosso tempo é curtinho, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do seu trabalho junto da banda do Sr. Bamba. Eu andei conhecendo, né, conheci um pouco deles e vi que é um trabalho muito grande, fantástico, que remete, né, a outras bandas grandes, então assim, se torna um som extremamente agradável, né, de se escutar. E não é um hip hop, ele tem, né? Tem isso, tem as vertentes, as misturas, mas você não pode falar que é hip hop, você não pode falar que é rock, você não pode falar que é samba, você não pode falar que é baião, porém a gente toca aí um pouco de hip hop, toca um pouco de samba, toca um pouco de baião, toca um pouco de pop também, pop rock, toca, tem raga, tem reggae. É um estilo bem peculiar, na verdade. Eu acho que pros tempos que nós vivemos, né, numa diversidade grande, é muito legal quando você cruza, né, um projeto fantástico como esse. Aproveitando essa sequência, né, você vem vivenciando dentro de vários projetos, vários acontecimentos da cultura hip hop. Na sua contação, né, na sua própria história, a gente vê que é muito forte essa cultura toda acontecendo em Ilhabela, em São Sebastião. Em alguns momentos aqui do nosso off, o Batuba também aparece. Mas assim, nós sentimos falta dessa cultura dentro de Caraguatatuba. Sim. Na sua opinião, DJ, o que falta? Por que Caraguatatuba não tem um boom? Será que é pelas pessoas? Será que é por falta pouco também de incentivo, né, dessa parte cultural pública? O que você acha? Cara, então, como a gente estava comentando, eu acho assim que é um pouco da questão geográfica, né? Caraguá recebe pessoas de muitos lugares, assim, entendeu? Aqui do Vale. Então, querendo ou não, isso gera uma cultura, mas é uma cultura que aí já é na contramão que a gente precisaria para que essa cultura do movimento hip hop se definisse mais. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre o movimento hip hop, uma coisa que eu acredito que poderia ser bem mais forte em Caraguá, que já teve uma época que foi e agora não tá tanto, é o ciclismo. A pista ali, né, mano, na Rua da Praia ali e tal, aquela pista que inclusive reformaram há pouco tempo, ela já foi muito mais usada antes. Outra coisa também que eu percebo, o skate. Era pro skate ser muito mais forte em Caraguá, tá ligado? A movimentação da pista aqui em Caraguá é muito maior do que lá em São Sebá, por exemplo, tá ligado? Então, assim, eu também não sei bem o que seria, ao certo, essa dificuldade que tem de ter um movimento aqui em Caraguá. Mas eu acredito que uma das coisas que pode atrapalhar um pouco é essa mistura de pessoas que vêm do Vale pra cá e vêm de outros lugares, mas principalmente do Vale. Aí vem um pouco de cada lugar, tá ligado? Isso faz com que fique uma cultura um pouco, sabe, meio que fragmentada, porque cada um traz a sua história, a sua cultura do lugar dela, da origem dela. Então elas vêm pra cá e elas ficam concentradas em suas famílias, né, cara? Em suas vidas. Entendeu? Aí não tem essa união porque uma coisa que é importantíssima a gente entender, que em qualquer vertente que é popular, pode ser o movimento hip hop ou pode ser o samba, é essencial que as pessoas entendam que isso depende de uma cultura local, tá ligado? Então ela tem que ter começo, meio e fim. Então, geralmente, vem já de uma coisa que começou lá atrás. Por exemplo, um Bumba Meu Boi, uma Folia de Reis, tá ligado? Uma coisa mais ligada ao povo caiçara. Então, assim, é uma cultura que você percebe que começou lá atrás de uma comunidade que não tinha interferência de outros. Era aquela comunidade ali que foi sendo gerada entre eles ali, crescendo, ou mesmo outro que vem pra cá, mas esse outro, depois de 10, 15, 20 anos, ele já se torna já um caiçara daqui também. Então eu percebo que Caraguá, ele tem essa história, tem esse povo, tem um lado que é esse povo, mas ele é minoria. A maioria são pessoas diferentes, que vêm de diferentes lugares do município. Isso é a minha opinião, que eu acho que atrapalha. Houve um momento aqui em Caraguá, houve uma época aqui em Caraguá, que também tem outro rapaz chamado André Macedo, que ele fez um trabalho aqui, de início aí, tal, do movimento, e gerou algumas pessoas que hoje ainda continuam trabalhando, como a Rogéria, por exemplo, a Nena, que era coreógrafa, né? Ela trabalha na Fundasa aí e tal. Hoje ela também tem o trabalho dela também. O pessoal tem um grupo dela que trabalha de dança. Tem o Cris também, o Christian, que também trabalha com dança em outras vertentes, junto da Fundac, mas ele também trabalha com dança e veio tudo dessa época. Então só foi nesse momento, mas foi um período curto, de 4, 5 anos, que teve esse fortalecimento do trabalho dele, mas depois também coisa diluiu.
Então, na minha opinião, acho que a dificuldade é essa. E é uma pena, cara, porque seria muito bom se Caraguá tivesse, cara, Eu acho que não. uma representatividade no movimento, né? Né, nessa sua colocação talvez também falta um pouquinho de nós mesmos, né, da própria cultura, Sim, estarmos mais presentes, Sim. unidos para propagar sim, ela para quem ainda Sim. não teve contato ou teve um contato errôneo, porque a gente Sim. sofre também com essa sim, sim, criminalização, sim. essa marginalização. O entendimento é deturpado do que é real e às vezes o entendimento vem por atitudes também, como você está falando, de pessoas aí errôneas aí, né? Que agem de maneira errada, usa de maneira errada. Então, dentro dessas vertentes, dessas polaridades todas, aproveitar o momento para conhecer um pouquinho do trabalho do Sr. Bamba. Então, decidi trazer para vocês Se a Vida é um Teste, Então Me Testa. O nome é totalmente sugestivo ao que a gente estava conversando. E eu achei uma peculiaridade que também essa música fez parte da trilha sonora do filme Fui, Sim. do escritor da literatura marginal Alessandro Buso. Isso. Panação da Bose. Tá de graça no YouTube. Você pode acessar o YouTube, coloca Fui lá, né, no canal do próprio Alessandro Buso e você vai assistir. Vale a pena. E tem o Profissão MC também, que é com o Criolo, Dandan, que foi antes do Fui, que o Alessandro Buso fez também, o Profissão MC. Buso um dia também vai estar aqui com a gente. Então, galera, nosso tempo ele é curtinho, maravilhoso. Eu queria muito mais, eu queria pelo menos mais umas 2-3 horas para conversar com, esse monstro da cultura hip hop. Muita história, muito conteúdo, muita aprendizagem. Então, assim, G-People, nesse momento eu abro o microfone para você deixar seu recado final, deixa suas redes sociais, o que você quiser passar para nossos ouvintes aí, que nesse dia tão maravilhoso estão podendo conhecer um pouquinho da sua história. Beleza, eu agradeço, cara, foi uma honra mesmo estar aqui no Movimento 8. Olha só, queria aqui dar mais, né, da música aí, você tocou aí agora do Sr. Bamba, Se a Vida é um Teste e tal. Ouçam também Unidade Tipo Pacote e Só Quem é de Fé, que é do trabalho novo agora, o Som da Massa, é muito legal. Cara, eu agradeço muito, DJ Pipo no Insta, eu não tenho Face, só vão me achar no Insta, sr.bamba, né, @sr.bamba ou @srbamba também no Insta, sr.bamba no Face, tá lá também, vocês vão achar bastante material meu, porque eu sou DJ da banda, então não só da banda, mas meu também. Não, e é isso aí, só vai me achar nesses 2 lugares só, cara, que eu não tenho Face e Facebook. Beleza? Faz parte. DJ, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Uma extrema honra, né, ter uma pessoa com uma bagagem tão grande. É sempre um aprendizado. Aproveitando, como sempre, tradicionalmente, eu deixo aquela sugestão de um curta-metragem que é de graça, né, tá no YouTube, então procura lá, Maestro Invisível, a história do primeiro DJ. Conta a história do Sr. Oswaldo Pereira, o primeiro DJ dos bailes de música mecânica, com participação do DJ Patife. São 15 minutinhos, mas que, olha, vale muito a pena até pra gente prestigiar, né, a história de um grande homem. É a direção do Alexandre Mello e tem como realizador a Embi Wannabe. Sigam também nas redes sociais, no Insta e no Facebook. Manifesto Cultural. Meu trabalho, pessoal, como grafiteiro, Beto fazendo artes, a rádio, Manifesto Cultural. os nossos produtores da gravadora La Favela Records, que são fantásticos, estão dando todo o apoio, fazendo tudo o que precisa para esse programa estar sendo realizado, tá? @La Favela Records, D e S no final, tá bom? E os produtores, né, que é o Vitinho e o Marcão, @Vitinho do SMQ e o Marcão com K, PGD, tá bom? Curte todo mundo lá, dá essa moral, dá essa fortalecida, porque assim, o movimento crescendo, a gente pode trazer cada vez mais coisas pra todos nós, né? E lembrando que aqui é onde as ruas falam e o movimento escuta. Manifesto Cultural.